Senhora Presidente Ana Amélia, senhores senadores. Senhora Presidente, inicialmente eu queria fazer uma manifestação com relação ao assunto que já foi abordado. Acho que Vossa Excelência, pelo senador Aloysio Nunes, foi objeto de aparte por vários senhores senadores, e se refere à vinda de um senador da oposição boliviana para o Brasil. Ele estava já em território brasileiro. Ele estava num quartinho na embaixada e eu tive a oportunidade de conversar sobre essa situação de constrangimento pessoal vivida pelo senador com o senador Ricardo Ferraço, quando ele esteve na Bolívia para tratar da liberação dos torcedores do Corinthians que foram presos e passaram um longo período na cadeia numa cidade do interior da Bolívia. E ele me deu conta, ele manteve contato prolongado com o embaixador Saboia. Ele esteve na embaixada, ele viu o senador, ele viu onde morava, onde estava morando o senador, um cubículo pequenininho, um quartinho mínimo do senador Pedro Táxi. E naquela época, isso fazia alguns meses já, ele já me dava conta do desespero do senador boliviano, já me dava conta, mas naquele momento a prioridade do Brasil era a liberação dos torcedores do Corinthians. Nem com relação aos torcedores do Corinthians, nem com relação à questão que afligia a Embaixada do Brasil da Bolívia, o governo brasileiro tomou atitude nenhuma. Eu acho que o que existe é um compadrio ideológico deplorável, que permite que invadam a refinaria de petróleo da Petrobras na Bolívia e tudo fique por isso mesmo. É o descaso completo com o interesse econômico do Brasil e com a questão humana que envolve o Brasil, no caso dos torcedores do Corinthians e no caso de um senador que está ocupando as dependências da Embaixada do Brasil, que é um pedaço do território lá na capital, La Paz. O que é que aconteceu nesse final de semana? Aconteceu uma coisa que eu, como brasileiro, aplaudo. Um embaixador, a quem eu não conheço, o embaixador Saboia, vi na televisão, com aspecto simples, com a mochila nas costas, dando uma entrevista verdadeira, corajosa, dizendo que tinha feito um ato humanitário, que tinha, sim, feito aquilo, a dedução minha, tinha feito aquilo que o governo brasileiro tinha que ter tido a coragem de fazer, até para mostrar a sua soberania, a sua estatura no plano internacional, no contexto sul-americano. A extradição, o asilo político é um conceito internacional, é uma prática universal. Você passar 400 e tantos dias com um senador eleito pelo voto direto, trancafiado numa embaixada, num cubículo, sem dar solução à sobrevivência dele, o embaixador tinha mais é que ter feito o que fez, até porque eu vi os queixumes do senador, que ameaçava suicidar. Já imaginou este senhor meter uma bala no ouvido dentro do território brasileiro por inação do governo brasileiro? Esse embaixador que vai ter, pelo menos no que me diz respeito, a minha defesa pessoal neste plenário. Vai ter a minha defesa, porque eu acho que ele fez aquilo que o governo brasileiro devia ter feito e não teve coragem de fazê-lo. E ele teve a coragem de fazê-lo. Ele merece um aplauso. Merece um aplauso. E nada de perseguir a carreira desse senhor. Nada de aplicar retaliações sobre este senhor. Até porque o anúncio da questão do senador foi feito reiteradas várias e várias vezes sem que se tenha tomado providência nenhuma. É como se estivesse naquele cubículo uma figura sem alma, sem fisionomia, como se fosse um rastaquera qualquer. Não. Então, o embaixador Saboia, na minha opinião, merece o nosso respeito e terá a nossa cobertura e a nossa defesa permanente pelo fato dele ter feito, como brasileiro, como funcionário público brasileiro, ter tido a coragem de fazer o que o governo não teve a coragem de fazer. Atitude subalterna, como foi na questão da refinaria de petróleo em território boliviano, onde a Bolívia
por razões ideológicas, por cavilações ideológicas, humilhou a República Federativa do Brasil. Ouço com prazer o senador Pedro Táxi. E antes da fala de Vossa Excelência, nós já tivemos a oportunidade de debater esse tema com o senador Aloysio aqui. Essa me parece a chamada diplomacia com dobradiça nas costas, tendo em conta a corrente ideológica daquele que exerce o poder em outro Estado. Eu tive a oportunidade de dizer que a Constituição, no artigo 4º, garante a prevalência dos direitos humanos, garante a dignidade da pessoa humana. Agora, este embaixador Saboia, o representante brasileiro, ser perseguido em razão de uma atitude humanitária é uma diplomacia que, para os amigos, tudo, para os inimigos, a força da lei. Obrigado, senador Pedro Táxi. Concordo inteiramente com o que Vossa Excelência, com muita lucidez, acaba de declarar. Mas, senhor presidente, o que me traz à tribuna também, na tarde desta segunda-feira, é anunciar ao plenário uma proposta de emenda à Constituição que encaminhei e que está entregue à relatoria do senador Francisco Dornelles e que objetiva a proposta de emenda à Constituição limitar a constituição de empresas estatais ou criação de ministérios não por medida provisória, como está ocorrendo, mas apenas por lei complementar, que exige quórum qualificado para sua apreciação e aprovação. A PEC, para ser aprovada, claro que vai exigir 3/5 da Câmara e do Senado. Agora, o que ela propõe é que criação de órgãos novos, estatais, principalmente, ou ministérios, que já são 39 na República hoje, sejam objeto de projeto de lei complementar. 41 votos para cima. E eu quero justificar. Nós estamos saindo, provavelmente, daqui para frente, da crise internacional pela qual passaram os Estados Unidos, o Japão, a União Europeia, e que por razões de competitividade, de segurança jurídica, de preparo do seu povo, dos seus quadros, de sua burocracia, de sua administração pública, de sua infraestrutura, de sua carga tributária, pela sua competitividade, estão botando a cabeça do lado de fora. Tanto os Estados Unidos, que está aí já nadando de braçada, com índices de crescimento do PIB já confortáveis, se não gloriosos, pelo menos confortáveis, nos criando o problema da imensa valorização do dólar frente ao real e criando um acréscimo às dificuldades que já enfrentamos na questão inflacionária. A propósito, senador Álvaro Dias, eu estive em São Paulo este fim de semana com o executivo do partido e me reuni com um economista de alto coturno. E, dentre as conversas que tivemos, uma me causou especial preocupação, senador Pedro Táxi. A inflação com que nós raciocinamos está na ordem de 6,5%. E lá para as tantas eu perguntei a ele se a ele, como brasileiro, como economista, não criava apreensão a perspectiva de inflação acima de 7,5%, ele virou para mim e disse, senador, 7,5%? Abriu uma transparência e projetou e mostrou qual é a inflação real do Brasil hoje, descontados os itens da economia administrada. Os preços administrados. Quais são? Transporte público, combustíveis, energia elétrica. A energia elétrica, para cumprir aquilo que o governo brasileiro anunciou, 17 bilhões de reais estão sendo gastos, para conter a tarifa num patamar, conforme anúncio que eu não sei se vai se sustentar, feito por Sua Excelência, a presidente Dilma. Não vai conseguir se sustentar sem subsídio. Não houve providência, houve subsídio real do governo brasileiro para que a energia elétrica, a tarifa, se mantivesse naquele patamar. Combustível com esse preço do petróleo, do dólar, vai crescer inevitavelmente, não tem quem segure, a não ser que se queira quebrar a Petrobras. Os transportes públicos são objetos já de insatisfação que leva as pessoas à rua. Pois se você desconsiderar o torniquete dos preços administrados de transporte coletivo,
de energia elétrica e de petróleo que são insustentáveis no médio prazo. A inflação hoje já é 8%. Já é hoje 8%. E daí para ser 9, 10 é um pulo. É um problema seríssimo. Então, o Brasil está num fio de navalha para a perda da competitividade. Já há quem fale o Brasil perder o grau de confiabilidade que conquistou a duras penas. Já está se falando em perda do grau de responsabilidade. E ainda insiste em fazer aquilo que eu quero combater com essa proposta de emenda à Constituição, criação de estatais uma atrás da outra. No final do governo Henrique Cardoso eram 107, hoje são 150. Bom, se fossem 43 novas estatais portentosas, eficientes, estava calado e estava aplaudindo. Agora eu quero trazer, ainda que rapidamente, peço a Vossa Excelência, senador presidente, um minuto só de sua tolerância para citar alguns casos. Em 2010, por medida provisória, o governo criou a Empresa Brasileira do Legado Esportivo Brasil 2016. Eu vou repetir, Empresa Brasileira do Legado Esportivo Brasil 2016. Gastou no projeto quase 5 milhões de reais, já foi fechada. Criou, e pelo ridículo que era, pela inobjetividade das suas ações, de suas intenções, até talvez tivesse uma boa intenção, mas a formulação era tão capenga que eles próprios que criaram, fecharam e gastaram 5 milhões de reais. O Banco Popular, o famoso Banco Popular, criado em 2003 e fechado em 2010, objeto de escândalos e escândalos, um dos seus presidentes esteve envolvido com a questão do mensalão, consumiu 700 milhões de reais, 700 milhões, foi criado e foi fechado, mas levou 700 milhões de reais do contribuinte brasileiro. A Ceitec é uma empresa estatal criada para a produção de chips, como se a indústria brasileira não fosse capaz, o capital privado, de produzir chip eletrônico. Investiram 700 milhões de reais. Até hoje, nenhum faturamento, nenhuma produção expressiva aconteceu. Produto da megalomania de um governo que pensa que o Estado brasileiro é eficiente e capaz de fazer tudo quando não o é. Eu quero aqui citar, para terminar, a minha preocupação maior com uma tal de EPL. Essa EPL, acho que é a Empresa de Planejamento de Logística. Ela foi criada agora em agosto de 2012, ela está completando, é o bolinho de aniversário, uma velhinha, o primeiro aniversário. Pelo cronograma, ela já deveria ter feito o leilão de concessão ou permissão para 7.500 quilômetros de rodovias e 10 mil quilômetros de ferrovias. E devia ter concluído o projeto, graças a Deus não concluiu, do trem-bala. Não fez um leilão, um só leilão, um só. Dos 10 mil quilômetros de ferrovia e 7.500 quilômetros de rodovia, não fez um só. Por uma razão só, é que neste governo há uma convicção envergonhada do prestigiamento do capital privado. Mas mesmo assim, cuidam e criam permanentemente de aparelhar o Estado, criar instrumentos para gerar emprego. Sabe quanto é, senador Pedro Tax, que se vai gastar até 2014 só com a administração do projeto Trem-Bala, R$1 bilhão. Um projeto que, como está concebido, é absolutamente inviável do ponto de vista econômico e financeiro. Há uma loucura superposta à outra. E eu acho que é preciso que o Brasil tome conhecimento disso. E o meu projeto, que reconheço que vai gerar muita discussão e precisará gerar, vai oportunizar a discussão da eficiência do Estado brasileiro. Se Vossa Excelência permitir, eu ouço mais uma vez a preciosa observação do senador Pedro Tax. Senador Agripino, Vossa Excelência fez referência à EPL, que é dirigida pelo famoso Bernardo Figueiredo. Vai gastar essa fortuna, nababesca fortuna, e não tem recurso para fazer a chamada Ferrovia de Integração do Centro-Oeste, a FICO, que ligará Campinorte, em Goiás, até Lucas de Rio Verde,
no médio norte do estado de Mato Grosso, um estado que está ajudando o Brasil, mas o Brasil não está ajudando o estado de Mato Grosso. Estas estatais novas, me parece, com parentesco com o ET de Varginha. Alguns têm respeito a eles, mas só que o ET de Varginha não existe. Senador Pedro Taques, só para encerrar, Vossa Excelência falou sobre ferrovia, e aí entra uma pérola chamada Valec, do Joquinha, do Juquinha, um condenado, uma pessoa julgada, que era presidente da Valec e que promoveu, segundo as acusações que estão postas, eu não tenho nenhum elemento de prova, desvio de milhões e milhões de reais. Enquanto isso, nem a Ferrovia Norte-Sul, nem a Leste-Oeste se completam, nem aquilo que o Brasil precisa acontece. Acontecem as Segurobras, tem uma Segurobras aí em curso. Acontecem essas coisas que são verdadeiros absurdos e que o meu projeto, a minha proposta de emenda à Constituição, pretende, no mínimo, criar dificuldades para que não se cometa o escárnio com a população brasileira de se insistir em criar elementos que só gastam dinheiro através de malfadadas medidas provisórias. Obrigado, senhor presidente, pela tolerância.